Boa noite, meu irmão, minha irmã. É muito bom voltar à sua casa, voltar até você, aí onde você se encontra, com o culto da Igreja Batista Memorial de Teresópolis. Uma ótima noite para você, que Deus o abençoe. Estamos nos preparando assim para a nova semana, não é isso? A semana prática de nossas atividades a partir de amanhã, segunda-feira. E a nossa oração é que você possa ter começado muito bem a semana com um domingo muito abençoado, feliz, em família, com novos projetos e desafios. Nessa noite, queremos dar continuidade à exposição bíblica em Efésios, agora começando o capítulo 6 e enfocando ainda as relações familiares. E nessa noite vamos falar da relação pais e filhos e pais. Uma mensagem muito agradável ao seu coração e, tenha certeza, vai abençoar a sua vida. E uma vez que estamos falando de família ao longo dessa semana, é isso? Os textos apontam para a família, nada melhor do que voltarmos os nossos olhos na abertura deste culto para um texto que aponta para a família também. E diz assim a palavra do Senhor lá no Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo te irá bem. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida e vejas os filhos de teus filhos. A paz esteja sobre Israel, a paz esteja sobre a sua vida nessa noite. É a nossa oração. Vamos falar com o Senhor? Querido Pai, muito obrigado por essa noite, pelo momento de culto que podemos prestar diante de Ti. Fale, ó Deus, ao nosso coração, conforta, desafia, edifica. Que o Senhor Jesus possa agir nas vidas, salvando, libertando e curando. Que o Teu Santo Espírito possa confortar, consolar e trazer as respostas necessárias para cada coração. É a oração que fazemos, no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e
descendência frutificará a tua presença. Com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações, todas as nações. Eu e minha casa a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Oh, eu e minha casa serviremos. Profetize sobre a sua família, profetize sobre cada um deles. A ti, Senhor, nós serviremos a Deus com alegria. Mas eu e minha casa serviremos com a ti, Senhor. Meus pais, meus filhos, todos os meus parentes vão, todos eles a Deus com alegria. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Assim lemos em Atos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Instituto Nilson Fanini nasceu do ideal do pastor Nilson do Amaral Fanini, em anunciar o Evangelho de Jesus Cristo àqueles que estavam perto e até os confins da terra. Nesta visão, o pastor Fanini transformou o púlpito da primeira Igreja Batista de Niterói numa tribuna, através da qual pôde anunciar o Evangelho em todos os lugares do Brasil e em várias partes do mundo, realizando cruzadas evangelísticas que conduziram, por meio da graça do Senhor Jesus, milhares e milhares de pessoas em nossa terra e em vários outros países até a presença do Senhor Jesus Cristo. O Instituto Nilson Fanini, portanto, nasce à luz deste ideal, com o propósito de anunciar Jesus Cristo a todos os povos e nações, anunciando que Jesus Cristo salva, liberta e cura, levando assim a nova vida aos corações que conhecem o doce Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Dessa maneira, o Instituto Nilson Fanini hoje realiza este trabalho, dá continuidade a esta obra evangelística e missionária, aonde estamos e até os confins da terra. Há 52 anos nascia o programa Reencontro, idealizado e apresentado pelo pastor Nilson do Amaral Fanini. Ao longo de 52 anos, este programa tem anunciado o Evangelho de Jesus Cristo, a salvação por meio do Senhor Jesus, a manifestação da graça salvadora, manifesta pelo amor do Senhor, o nosso Deus, a todo aquele que crê. O programa é apresentado todos os domingos, das 7h30 às 8 horas da manhã, pela TV Brasil 1 e pela TV Brasil 2, do Sistema EBC, Empresa Brasileira de Comunicação do Governo Federal. É uma ótima oportunidade para chegarmos àqueles que estão perto e àqueles que estão longe. Pela internet, o programa pode ser assistido também pela TV Web das TVs Brasil 1 e 2 e também pelo YouTube,
pelo canal do Instituto Nilson Fanini, onde você pode encontrar e assistir todos os programas Reencontro. Que Deus possa continuar usando esse ministério da televisão para que muitas pessoas, em todos os lugares e até os confins da terra, possam encontrar Jesus Cristo como seu Salvador e seu Senhor. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Como um escudo, ele é o meu abrigo.
Quero agradecer a você que tem participado dos esforços, dos trabalhos, dos projetos da Igreja Batista Memorial de Teresópolis através dos seus dízimos e de suas ofertas. Cada recurso que tem chegado tem sido encaminhado para o seu destino, para missões, para o trabalho da igreja, da evangelização, para tudo aquilo que é necessário. Então queremos agradecer a Deus por sua vida, por sua fidelidade, desejando que Ele esteja recompensando, abençoando e ampliando a sua graça e toda a provisão que Ele tem para o seu coração, para a sua vida. Por isso, estamos disponibilizando em nossa tela, estamos disponibilizando assim o nosso banco, a nossa agência, a nossa conta, o nosso CNPJ e também o QR Code, para que você possa assim colher as informações bancárias de nossa igreja. Nossa oração é que o Senhor Deus esteja cuidando de sua vida, suprindo e recompensando a você por sua fidelidade, por seu amor e pela sua atuação na obra e no reino de Deus. Que o Senhor o abençoe de uma maneira toda especial, é a nossa oração. Amém. Com graça me libertou, alto
A vida cristã no relacionamento pais e filhos. A vida cristã no relacionamento pais e filhos. Na última quarta-feira, iniciamos a sessão em que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, trata dos relacionamentos familiares, da aplicação do Evangelho nos limites do lar. Então, na última quarta-feira, na última mensagem, abordamos os versos 22 a 33 do capítulo 5, quando tratamos do relacionamento marido e mulher. Mas a partir do capítulo 6, o apóstolo Paulo dá sequência a este mesmo tema, mostrando que a vida cristã incide também nos relacionamentos dos filhos para com seus pais e dos pais para com seus filhos, mostrando, portanto, que a vida cristã precisa ser vivida e bem vivida no ambiente familiar. Não há nenhuma desculpa, não há nenhum tipo de dispensa da vivência cristã nos limites do lar, pois é exatamente no limite do lar que precisamos dar o nosso melhor e maior testemunho. Dessa maneira, o capítulo 6 começa e eu quero destacar nesta noite quatro versículos que mostram este relacionamento tão importante entre pais e filhos, entre filhos e pais, normatizados aqui pela palavra do Senhor. Vamos então ao texto, Efésios capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. E a palavra do Senhor nos diz assim: Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Amém. É importante nós destacarmos que o relacionamento pais e filhos sempre está propício a algum tipo de estremecimento, de tensões, de dificuldades. Afinal de contas, é um relacionamento no qual estão presentes personalidades diferentes, pensamentos diferentes, gerações em movimento e, consequentemente, os conflitos, os esbarrões, as tensões acabam sendo muito fáceis de acontecer, mas nem sempre fáceis de resolver também. É exatamente por isso que a palavra do Senhor precisa ser aplicada também nos limites da relação entre pais e filhos e pais. É importante destacar também o contexto no qual o apóstolo Paulo estava inserido. O contexto em que Paulo estava inserido desta relação entre pais e filhos é aquele classificado pelo conceito romano de pater potestas, o poder pleno dos pais. O pai tinha todo o domínio, todo o poder, toda a autoridade sobre a vida dos seus filhos. O pai decidia sobre o casamento e também sobre o divórcio de seus filhos, se ele assim julgasse necessário. Ele tinha todo o poder para vender o seu filho ou para torná-lo um escravo. Ele tinha poder, inclusive, para matar o seu filho, se ele assim decidisse, à luz dos critérios que ele estabelecesse. A vida dos filhos, portanto, pertencia aos pais, estava nas mãos do pai e ele então decidia sobre todas as coisas. O apóstolo Paulo então, fazendo à luz do Evangelho de Cristo Jesus, trazendo uma nova visão sobre o relacionamento familiar, ele então coloca as coisas no seu devido lugar. A palavra do Senhor vai harmonizando e ajustando as relações dentro do lar. Relações que não podem ser como eram nos tempos dele, no contexto da legislação romana, e também não pode ser sem qualquer tipo de normatização, de orientação. A palavra do Senhor, então, traz a orientação devida para como deve ser o relacionamento no lar, o relacionamento entre pais e filhos. E a palavra do Senhor assim nos ensina a partir do verso 1.
o apóstolo Paulo começa se dirigindo aos filhos, tecna, e ele não está falando de filhos espirituais, ele não está falando de filhos afetivos, né, como em vários momentos ele se dirige nas suas cartas a seus colaboradores e filhos espirituais, em que ele chama de filhos, enfim, não. Aqui o objetivo é muito claro, ele está se dirigindo aos filhos e seus pais. Então ele diz: filhos, né? Sede obedientes a vossos pais no Senhor. Sede obedientes a vossos pais no Senhor. Essa visão, esse entendimento aqui de obediência é o entendimento de seguir, é o entendimento de estar sujeito. Quando Paulo diz assim, sede obedientes, ele está dizendo, sigam as orientações de seus pais. Sejam obedientes, isto é, estejam sujeitos às orientações, às ordens, aos caminhos apontados pelos seus pais. O que Paulo está recomendando muito claramente aquilo que em muitos momentos hoje, na nossa chamada sociedade pós-moderna, tem evitado ou tem trabalhado contra, em que cada um, mesmo a criança, a menor possível, ela decide o seu caminho, mas aqui o que a palavra do Senhor está dizendo é que os filhos precisam ser orientados pelos pais e os filhos precisam aceitar, receber esta orientação dos seus pais. Por quê? Ainda estão em formação, ainda são filhos, ainda precisam encontrar o seu caminho. E são os pais aqueles que vão ajudá-los no encontro dos seus caminhos. Então a ordem é, filhos, sigam, sejam sujeitos, obedeçam a seus pais no Senhor. E aí, mais uma vez, como enfatizamos na última mensagem, esta alusão de obediência, de seguir, de estar sujeito às orientações paternas, elas se baseiam no Senhor, isto é, naquilo que é aprovado pelo Senhor, naquilo que concorda com a lei do Senhor, naquilo que caminha na direção do propósito de Deus para a nossa vida, do nosso lar, dos nossos filhos. Pois isso é justo. Então, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Isto é, tudo aquilo que é justo, moral, tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que leva ao crescimento, ao desenvolvimento apontado pelos pais, deve ser seguido, obedecido pelos filhos. Esta é a ordem bíblica, este é o desejo de Deus, que pais sábios estejam orientando em tudo os seus filhos no Senhor, naquilo que é justo, e que os filhos possam estar ouvindo, seguindo, obedecendo, colocando em prática em suas vidas. O verso 2, então, nos diz assim, honra teu pai e tua mãe. Na sequência da orientação dos filhos, os filhos devem, então, obedecer, mas devem também honrar. Honra teu pai e tua mãe. Esse honrar aqui é timal. Timal é atribuir valor, no sentido de valorizar. Então, a ordem de honrar pai e mãe é valorizar. Muitos filhos não têm tido cuidado de valorizar os seus pais. Valorizar não por aquilo que eles são, né, socialmente, mas por aquilo que eles representam para a sua vida. Valorizar, estabelecer um preço, né, seria a tradução mais literal, estabelecer um preço, um valor. Os pais têm valor pelo amor, por aquilo que eles representam. Podem não ser perfeitos e na verdade não são, podem cometer erros e na verdade cometem, mas ainda assim são valiosos e precisam ser valorizados pelos filhos. É a ordem bíblica, honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. É uma alusão à recompensa do Senhor, à recompensa de Deus, ao cuidado de Deus para com todo aquele filho que valoriza os seus pais. Quando o filho é capaz de valorizar os seus pais, ele valoriza a Deus, ele valoriza a sua própria vida e ele valoriza aquilo que é correto no seu viver diário. E isso traz bênção da parte do Senhor. E a bênção é dita aqui no verso 3, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra.
a promessa do Senhor de vida longa e prosperidade, de vida longa e uma caminhada abençoada nessa vida. Não apenas uma valorização do hoje, do aqui e do agora, mas uma vida longa que se projete para a eternidade. Uma vida longa e próspera que dê bons sinais, bons testemunhos, que possam marcar vidas ao redor. É tão bom, é tão bonito quando vemos filhos obedientes aos seus pais, filhos que honram os seus pais, que dão alegria ao coração dos seus pais, mas que inspiram outros que estão ao redor também em decorrência da sua fidelidade. O que a palavra do Senhor ensina, portanto, aos filhos, como o dever dos filhos no Senhor é obedecer e honrar os seus pais. Mas o texto, a partir do verso 4, revela qual é o papel dos pais em relação aos seus filhos. E aí a palavra do Senhor diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. É importante, né, entender aqui que o texto diz assim: vós, pais, pateres, né? E quando o texto está falando aqui de pais, ele não está falando de pai e mãe, porque pateres é o pai, né? É o masculino, né? É o pai no sentido homem, não pai, homem, mulher, no sentido genérico, mas é o pai específico, está se dirigindo aqui ao pai. Por que está se dirigindo ao pai? Porque exatamente no contexto em que Paulo está escrevendo, emana do pai, né, do homem, né, toda a autoridade em relação aos filhos. Então, Paulo está se dirigindo aos pais, ao homem. E ao se dirigir aos pais, ao pai, homem, ele também está, com isso, trazendo uma realidade. Muitas vezes, nós pais, né, somos mais severos, né, com os nossos filhos. Muitas vezes somos mais duros, né, em nossos sentimentos em relação aos filhos. Muitas vezes os pais não têm o mesmo carinho, a mesma sensibilidade, o mesmo abraço, né, da mãe, né, que muitas vezes é mais sensível, mais amorosa, mais paciente, mais cuidadosa, é mais ouvinte, enfim. E o que Paulo está querendo dizer, embora isso se aplique a pai e mãe, mas ele está nesse contexto aqui falando diretamente aos pais, o que ele está dizendo é o seguinte: não provoqueis a ira dos vossos filhos, isto é, não usem de maus tratos, não usem de ações que possam levar à ira, à tristeza, ao abatimento, não usem de abuso, de violência que possa destruir a personalidade, o caráter dos seus filhos, que venha a acabar com o ânimo e a disposição dos filhos. Não é esse o papel do pai, não é esse o papel dos pais, não é essa a missão que Deus concedeu aos pais, mas a missão é de educar, de criar na disciplina e instrução do Senhor. É importante que esse criar aqui obedece ao contexto do uso que Paulo faz dessa palavra no contexto também da relação marido e mulher. Esse criar aí é nutrir, é providenciar tudo aquilo que é necessário para que a vida se desenvolva, para que a vida cresça e avance. Esse é o primeiro cuidado que os pais devem ter, que o pai deve nutrir em seu coração, que deve criar, nutrir os seus filhos para que eles possam crescer de forma saudável, espiritualmente, socialmente, fisicamente, emocionalmente. Criar os seus filhos na disciplina, regras, marcos. É importante que os filhos ganhem limites. Esse é o papel dos pais, ajudar os filhos a construir limites. Essa história de que os filhos devem ser criados de qualquer maneira não funciona, não dá certo, porque o mundo é feito de regras, o mundo é feito de limites, o mundo é feito de marcos que precisam ser respeitados. Caso contrário, teremos uma sociedade completamente devastada pela ausência de qualquer tipo de limite. E esses limites são aprendidos no lar, na relação familiar, não de uma forma indevida, mas como a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Sejam os filhos criados na disciplina e na instrução. A instrução aqui aponta para
toda a educação verbal, tudo aquilo que ensinamos, que falamos, que mostramos, que conversamos, que compartilhamos com os nossos filhos. Apresentamos os marcos, apresentamos os limites, ensinamos os nossos filhos, falamos, damos a instrução, a educação verbal aos nossos filhos. É o treinamento para a vida, é a capacitação para a vida, é a preparação para os próximos dias, é a preparação para que no momento certo eles possam bater as suas asas e ganhar os céus e a partir daí viverem a sua vida, porque os filhos não são propriedade dos pais, como os romanos entendiam no passado. Os filhos têm as suas vidas e eles vão conquistar as suas vidas, mas eles precisam ser preparados para que sejam bênção e possam avançar e possam viver de uma forma feliz, não apenas nessa vida, mas por toda a eternidade. Como pais, nós somos chamados a criar, disciplinar e instruir no Senhor, ou com todos os elementos que vêm da parte do Senhor. Ensinamos, instruímos e educamos sob a direção do Senhor, na autoridade do Senhor e para a glória do Senhor. Quando os pais entendem dessa maneira, que não devem provocar os filhos, mas que devem criá-los em disciplina e instrução do Senhor, o relacionamento com eles se torna mais suave, mais ameno, mais construtivo e abençoador. Querido, querida, quando olhamos, portanto, para a palavra do Senhor, nós entendemos com muita clareza que o Evangelho não é apenas um discurso, não é apenas um conjunto de palavras, mas é um conjunto de vivências que precisam ser experimentadas em nossa vida. E nesta sessão, nas duas sessões de hoje e da última semana, revelam que este viver o Evangelho precisa se manifestar em casa, no lar, na relação marido e mulher, na relação pais e filhos. Tem sido assim na sua vida? Tem sido assim no seu lar? Você tem cuidado em viver o Evangelho, sobretudo na sua casa, na sua família, com aqueles que estão próximos de você? Isso é fundamental, é essencial, é a base de todo o nosso testemunho. É aquilo que fazemos e como vivemos em nosso lar, na presença do Senhor. Eu quero orar por sua vida e pedir que Deus o abençoe de uma maneira toda especial, a você e a seus filhos, a fim de que em tudo a sua vida e a sua família sejam abençoados pela mão bondosa do Senhor. Pai amado, neste momento, queremos pedir por nossa vida, nós somos pais, para que possamos saber orientar adequadamente os nossos filhos. Pedimos pelos nossos filhos, para que eles também obedeçam a Tua palavra e possam, ó Deus, honrar a nossa vida e nos obedecer no Senhor, naquilo que apontamos, naquilo que testemunhamos a respeito de Cristo Jesus, o Senhor. Abençoa lares e famílias nesta hora. Ó Deus amado, retira todo impedimento para um bom relacionamento entre pais e filhos. Traz perdão, traz unidade, traz reconciliação, traz a Tua graça. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Chegamos ao final do culto dessa noite. Nosso desejo é que você seja ricamente abençoado ao longo desta nova semana. Você tenha uma noite feliz, abençoada e abençoadora. Que todos os seus, perto ou longe, estejam assim guardados e abençoados pela mão bondosa do Senhor, o nosso Deus. Nos vemos então na próxima quarta-feira, às 19h30, aqui neste mesmo canal. Que o Senhor o abençoe. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor a sua graça para essa noite, para toda a nossa nova semana. Querido Deus, muito obrigado por esta noite. Obrigado a Deus pelo culto, obrigado a Deus por Tua palavra. Pedimos que o Senhor renove os Teus cuidados sobre as nossas vidas ao longo desta noite e ao longo da semana. Que o Senhor traga as respostas que precisamos, a consolação que carecemos, os cuidados, ó Deus, que vamos precisar dia após dia, a sabedoria que vamos precisar do Senhor para o encaminhamento de todas as questões de nossa vida. Então, ó Deus, toma-nos pelas mãos, mostra-nos o caminho, abençoa-nos em todo momento.
Ó Deus amado, protege cada ovelha do rebanho da Igreja Batista Memorial de Teresópolis, que o Senhor não deixe o diabo tocar em nenhuma das minhas ovelhas, que o Senhor abençoe e proteja cada pessoa que está neste momento acompanhando este culto, que o Senhor também proteja e abençoe e não deixe o diabo tocar nesta vida. Ó Deus amado, guarda-nos, abençoa-nos em tudo, em nome de Jesus nós oramos. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo, nosso bendito Salvador, bem como as doces consolações do Espírito Santo, sejam sobre todos vós, sobre todos os pais, sobre todos os filhos que amam e temem ao Senhor, hoje e para todo sempre. Amém.